Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 52 a 56. Os judeus disseram-lhe: Agora reconhecemos que estás possesso de demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: Quem guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Mas vós não o conhecestes. Eu sim conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de gozo. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 52 a 56. Santo Agostinho. Alguns hereges dizem que Deus, tal como foi anunciado no Antigo Testamento, não era o Pai de Cristo, mas sim o príncipe dos anjos maus. Contra eles, pois, diz o Senhor que o seu pai era aquele a quem chamavam seu Deus. E não o conheceram, porque se o houvessem conhecido, haveriam recebido seu filho. Por isso, falando de si mesmo, acrescenta: Mas eu o conheço. Segundo o juízo mundano, isso poderia parecer arrogante, mas não devemos nos guardar tanto contra a arrogância a ponto de abandonar a verdade. Por isso acrescenta: E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Enquanto filho, falava as palavras do Pai, e ele próprio era o Verbo do Pai, que falava aos homens. Abraão não temeu, mas regozijou-se com esperança, como dizendo: crendo ele realmente, alegrou-se esperando. Assim viu com o espírito o meu dia. Pode haver dúvida se ele se referia à vida temporal do Senhor, para a qual viria na carne mortal, ou ao dia do Senhor, que não tem princípio nem fim. No entanto, eu não duvido de que o patriarca Abraão soubesse tudo, porque disse ao seu servo, quando o enviou para tomar uma esposa para seu filho Isaque: Põe a tua mão por baixo da minha coxa, para eu te fazer jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra. O que significava aquele juramento, senão que da descendência de Abraão haveria de vir na carne o Deus do céu? Qual não seria o gozo daquele coração que viu o Verbo brilhando no esplendor dos santos, ao mesmo tempo que permanecia unido ao Pai, e que um dia viria feito homem sem ter se separado do seio do Pai? Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 57 a 59. Os judeus, por isso, disseram-lhe: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 57 a 59. São Gregório. Como os pensamentos dos judeus eram carnais, quando ouviam as palavras de Cristo, não levavam seus olhos acima da carne, porque não viam outra coisa nele senão a idade da carne. Por isso segue o evangelista. Os judeus, por isso, disseram-lhe: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Como dizendo: Passaram-se muitos anos desde que morreu Abraão. Como viu o teu dia? Pois entendiam essas coisas em sentido material. O nosso Redentor, em sua benignidade, arranca-os da visão carnal e atrai-os à contemplação da divindade. Por isso segue. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Antes refere-se ao tempo passado, sou ao tempo presente,
Mas a divindade não tem passado nem futuro, mas sempre é. Por isso o Senhor não disse: Antes que Abraão fosse feito, eu fui, mas antes que Abraão fosse feito, eu sou. Em conformidade com aquelas palavras do Êxodo: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Portanto, aquele que se aproxima pela manifestação da sua presença e se afasta pelo curso ordinário da vida, existiu antes como depois de Abraão. Como, porém, o espírito dos infiéis não podia compreender essas palavras de eternidade, propuseram-se destruí-lo. Por isso segue. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Se quisesse exercer o seu poder divino, poderia, sem proferir uma palavra, feri-los com suas próprias pedras ou entregá-los à morte súbita. Como, porém, viera ao mundo para padecer, não desejava exercer a função de juiz. O que deu a entender o Senhor, escondendo-se, senão que a própria verdade se esconde daqueles que desprezam as suas palavras? A verdade foge da alma em que não encontra humildade. E o que nos mostra com este exemplo, senão que também nós devemos nos retirar humildemente diante da fúria dos orgulhosos, ainda que possamos resistir?